Olá a todos, eu me chamo Matheus Crepaldi da Silva, fiz este trabalho em parceria com o Renan Alexandre Ribeiro e o professor Lucas Fregolente de Brito. O título do trabalho é Aplicação do Simulated Annealing para a solução do problema da cobertura mínima por conjuntos. Bem, falando sobre esse problema, que no dia a dia, quando a gente está na indústria, por exemplo, na gestão de operações, a gente às vezes acaba encontrando alguns problemas constantes, né, como alguns desafios de otimização. Por exemplo, como alocar o mínimo de veículos para cobrir todas as rotas de uma entrega, ou como selecionar o menor número de fornecedores para garantir que todos os componentes necessários sejam entregues de forma em tempo hábil, como escalar as equipes para cobrir todos os turnos de trabalho com o menor custo possível. Então, assim, todos esses são problemas de otimização combinatória, que são importantes na ciência da computação e também na engenharia de produção. Destaquei a parte da ciência da computação pelo fato de utilizar uma técnica que é bastante proeminente na ciência da computação, mas o problema em si é um problema aplicado à engenharia de produção também. Esses problemas eles acabam sendo descritos como NP difíceis, que são problemas que são inviáveis ter soluções exatas para problemas de larga escala. Como citei, em algumas aplicações pode ser redes de logística, escalonamento, produção e afins. E um desses exemplos de problema é o problema da cobertura mínima por conjuntos, né? Conhecido como em inglês, né, o Minimum Set Covering também, ou MinCC. E o objetivo dele é sempre o mesmo, é atingir 100% da cobertura das necessidades usando o mínimo de recursos. Então, assim, você precisa selecionar vários subconjuntos que você tem disponível para cobrir todos os elementos com o menor custo possível. Novamente, aplicação em rede, planejamento de produção, localização de centro de distribuição e muito mais. E o desafio principal é que à medida que a gente vai crescendo essa operação, por exemplo, o número de combinações possíveis ela começa a tender ao infinito, tornando essa busca pela solução ótima de forma exata computacionalmente inviável. Nesse caso, como eu disse, é um problema NP difícil. E isso falando, né, para resolver esse tipo de problema, a gente, como não podemos testar todas as opções, a gente precisa de uma estratégia inteligente. E a abordagem escolhida nesse estudo, foi uma meta-heurística com o nome Simulated Annealing. Ela é o recozimento simulado, pode ser uma das traduções que é encontrada na literatura para o português. Ela é inspirada no resfriamento de metais e uma das características dela é que ela aceita soluções piores temporariamente, normalmente no início ali da nossa execução do algoritmo, para escapar de ótimos locais. Então, alguns elementos que ele tem, a temperatura inicial, a temperatura final, a taxa de resfriamento e os critérios de aceitação. Dá para a gente pensar no Simulated Annealing como um processo de um ferreiro forjando uma espada. Ele vai aquecendo o metal a uma alta temperatura para poder moldar ele livremente. Então, seria aquela aceitação temporária no início da execução. Então, no início com essa temperatura alta, o algoritmo tem energia para explorar drasticamente o espaço de busca. Então, ela aceita até soluções piores no começo para não ficar preso nesses ótimos locais. Tá? Essas soluções que são boas localmente, mas não são a melhor solução total do nosso problema. Conforme o processo vai avançando, as iterações vão sendo feitas do nosso código, a temperatura diminui gradualmente, baseado naquela taxa de resfriamento, e o algoritmo ele se torna ainda mais seletivo, focando em refinar as soluções promissoras já encontradas. Então ele tem um balanço entre a diversificação e a intensificação. A diversificação seria explorar o espaço e a intensificação seria um refinamento da minha solução. É uma chave do Simulator Annealing para a gente poder resolver esses problemas complexos de otimização. O algoritmo ele foi implementado com uma função objetivo que não só vai calcular o custo das colunas selecionadas, que nesse caso seriam os nossos subconjuntos, e
mas também ele vai aplicar uma penalidade severa quando algum dos requisitos, né, algumas das nossas linhas, neste caso, ou uma das nossas necessidades não forem atendidas para o nosso problema. Então, para explorar o espaço de soluções, a gente utilizou 3 operadores de vizinhança inteligente até naquele processo de refinamento. Então, a gente podia fazer a troca de uma coluna que já estava na minha solução por uma outra que não estava, ou podia ser também adicionar uma nova coluna ou remover, ou também uma outra abordagem que seria uma heurística guiada, que é uma abordagem mais direcionada para corrigir falhas de cobertura ou eliminar redundância. Então, a gente procura linhas que ainda não foram cobertas e vai colocar uma coluna que cobre elas. E a nossa representação da solução é um vetor com as colunas escolhidas, as colunas que atendem os nossos requisitos do nosso problema. A função objetiva ela avalia o custo e a somada as penalidades. Os operadores são de troca, adicionar ou remover e heurística guiada, como eu havia dito. E os critérios de parada são a temperatura final, ou o número de interações, ou estagnação, que seria várias iterações sem nenhuma melhora. Para validar a eficácia do algoritmo, ele foi testado em alguns conjuntos de instâncias que estão presentes na literatura, são públicos, e que variam de problemas pequenos a cenários de grande porte. Então, com os de grande porte, como por exemplo, tendo mais de 800 restrições e 4.500 variáveis. No total foram 7 instâncias, como eu havia dito, e elas variam desde que tinha 50 linhas e 50 colunas até quase 800 linhas e 4.500 colunas. Então, para ter essa diversidade, para a gente ter um bom benchmark para o nosso problema. Os resultados eles mostraram ser muito positivos na implementação, que tivemos uma alta viabilidade. Todas as instâncias encontradas nós tivemos soluções viáveis, ou seja, que atendem aos nossos requisitos. Mostrou-se ser bastante escalável, que as maiores instâncias foram executadas todas as iterações para uma boa resposta, uma boa solução, em cerca de 9 minutos e meio. E a diferença entre a melhor solução conhecida na literatura para a implementação realizada, ela teve, no pior dos cenários, cerca de 15 a 18% de diferença entre a melhor solução e a que a gente encontrou, com destaque para a número 4, a teste número 4, que a gente teve a diferença de apenas 1,34%. Então, apenas a gente teve uma instância, que é a instância de teste número 2, que o algoritmo acabava deixando uma única linha descoberta. Porém, fazendo uma análise nessa instância, ela realmente não tinha nenhuma coluna que poderia cobrir essa linha que ficou descoberta. Então, não seria uma falha do algoritmo. Ela realmente, a instância, ela é dessa forma. Ela não cobre todas. Serve para poder testar, por exemplo, a robustez do algoritmo. Trouxe aqui uma tabela mostrando os resultados, né, onde pode ver a maioria das instâncias ficou naquela faixa, com exceção da número 2, que ela trouxe aquela falha. Como considerações finais, a nossa aplicação do Simulated Annealing com busca local, ela se mostrou bastante robusta, escalável e competitiva, teve resultados próximos com os melhores conhecidos na literatura. E como base para melhorias futuras, nós pretendemos implementar estratégias mais adaptativas para o algoritmo e novas maneiras de busca local na vizinhança para refinar ainda mais a nossa solução. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer à instituição, ao orientador e aos colegas de equipe que auxiliaram no trabalho e muito obrigado a todos.